Olá, gente. É, Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Continuando com a nossa matéria aí de Segunda Guerra e no maior ritmo para podermos nos preparar bem aí para a prova, né? Que está quase na hora, se não me engano, é na semana que vem que vocês farão. Então, foco, né? E vamos lá, tentando não demorar muito. Deixa eu começar aqui minha apresentação. Já deve ter aparecido para vocês, né? Então, peraí, deixa eu voltar para a página certa. Terminamos com esse exercício aqui na última semana, né? Então, vamos para a fasezinha aí final da guerra, né? Vimos que existia ali um choque entre civilizações, entre modelos ali de sociedade, né? Tínhamos os países capitalistas democráticos, que era principalmente França, Inglaterra e Estados Unidos, os países capitalistas autoritários, também conhecido como fascistas, né? Que eram Itália, Alemanha e Japão, que foram ali os que começaram a guerra, né? Porque fazia parte da cabeça deles o militarismo, fazia parte da ideologia que sustentava esses governos. E a terceira parte, que era o comunismo, que era, né, queria acabar com o capitalismo, né? Então eram três lados. E esses três lados eles demoraram um pouco ali para se enfrentarem, né? Porém eles já tinham uma rixa, né? Todos os lados tinham rixa com todos os lados. Era possível, talvez, né? Se os acontecimentos tivessem sido diferentes, da guerra estourar entre quaisquer dois desses lados aí. Você poderia ter tido capitalistas contra socialistas primeiro, por exemplo, né? Então isso até fez um pouco os países capitalistas democráticos demorarem a tomar uma atitude em relação aos fascistas, que estavam ali se armando e tomando territórios um pouco menos importantes ali, e aí os capitalistas democráticos foram deixando. Quando finalmente a guerra estourou, o Hitler, estrategicamente, né, por mais que ele fosse um ser humano horrível, ele era um cara inteligente, então ele teve uma estratégia boa que foi de sair atacando logo, porque aí ele tentava quebrar os países, né, que poderiam retornar ali contra ele, afinal, os países capitalistas democráticos estavam em maior número do que os fascistas, então esses fascistas ou eles ganhavam logo, ou com o tempo a falta de bala, e a falta de soldado, e a falta de recursos como petróleo e gás, ia fazer com que eles perdessem, né? Então eles tinham que ir rápido e rasteiro, e o tempo inteiro a estratégia alemã se marcou por isso, né? Você teve a Blitzkrieg, que era aquela guerra que os caras chegavam de avião, jogava bomba, depois vinha com o tanque, depois vinha com o soldado, para deixar todo mundo desorientado e ganhar logo. E eles foram fazendo isso, chegaram a tomar a França. A partir do momento que eles tomaram a França, o bagulho ficou doido, porque parecia que eles iam ganhar, né? Então, um tipo de governo horrível como esse não poderia ganhar ali a guerra, né? Seria horrível para a humanidade. Mas esse risco foi corrido ali, né? E agora a gente vai ver a parte no qual o jogo virou. Você tinha ali os alemães atacando a União Soviética e aquele território gigante ali da Rússia, e você também tinha o Japão, que tinha atacado os Estados Unidos. A Itália estava mais focada em algumas coisas ali na África que não eram tão importantes. Mas aí, quando o Japão atacou os Estados Unidos entraram de fato na guerra, que até aquele momento eles estavam tentando ficar de fora, igual na Primeira Guerra. Tinha sido uma boa estratégia para eles, né? Eles tinham lucrado com isso, estavam tentando repetir. Mas a partir do momento que os japoneses atacaram a base deles ali de Pearl Harbor, não deu. A população mesmo ficou muito afim de que a guerra acontecesse para se vingar ali do que tinha acontecido em Pearl Harbor. Então, o governo acabou entrando ali na guerra mesmo. E aí você tem uma virada, porque Estados Unidos era um país muito forte, muito poderoso, muito rico. E, enfim, só que os Estados Unidos ficaram mais enfrentando o Japão diretamente, né? Então eles não focaram tanto a situação ali
da Europa. O que fez a maior diferença é que o Hitler tinha tomado essa decisão, eu penso como um pouco questionável, de atacar a União Soviética. E a União Soviética tem um território gigante, 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 com sua capital estando ali dentro da Rússia, né, Moscou, que na época se chamava Stalingrado, né? E essa capital, até você chegar nela, você tinha que passar por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de território, sendo que é um país muito frio, muito, muito frio. O país mais frio do mundo, provavelmente. É muito difícil você fazer isso. E estava numa época de chuvas e de inverno. Então, o famoso general inverno, né, que é como os russos brincavam com essa dificuldade de invadir o território deles, fez uma grande diferença ali e os alemães eles não conseguiram tomar Stalingrado. Essa batalha ficou muito marcada, né? E você teve os russos ganhando, os soviéticos ganharam. Então essa foi a primeira grande derrota que os nazistas tomaram. Foi marcante, né? Pouco depois disso, os aliados, que era o grupinho ali de Estados Unidos, Inglaterra e França, tem gente que coloca a União Soviética no mesmo pacote, mas ela nunca chegou a fazer parte ali da aliança. Então, ela só combateu a Alemanha porque era o inimigo em comum. Mas você tinha ali os aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra, organizaram o chamado Dia D, que foi como ficou marcada a invasão da França, porque a França tinha sido tomada pelos nazistas, só que aí depois os nazistas foram focar na União Soviética, que pode ter sido um erro ou não, mas eu acho que foi. Então, como as tropas estavam lá e o esforço da guerra estava lá na União Soviética, a França tinha ficado um pouco mais sem tropas e sem as máquinas e tal da guerra, os tanques, os caças. Então, não estava defendida bem o suficiente, então um ataque conjunto ali do que sobrava de tropas da França e das tropas inglesas e das tropas alemãs e mais alguns outros países que ajudavam, né, conseguiu tomar de volta a França. Foi a segunda grande derrota sofrida ali pela Alemanha. E por último, né, depois que os russos, os soviéticos, eles derrotaram os alemães ali perto da capital deles, eles foram retomando o território que eles tinham perdido. Então, todo o avanço que os alemães tinham feito ali dentro do território russo ficou sendo desfeito, 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 até o ponto de que os próprios soviéticos atacaram a Alemanha. Quando os soviéticos conseguiram tomar ali, cercar Berlim e entrar em Berlim, que era a capital da Alemanha, onde estava o próprio Hitler, o Hitler percebeu que a guerra estava perdida e sabe-se lá bem por quê, porque ninguém consegue entender muito a cabeça do Hitler, mas provavelmente porque ele era arrogante, não aceitava ser derrotado, não aceitava aquela humilhação de ser preso e de ser feito de símbolo ali, de que a ideologia dele estava errada, etc. Ele preferiu se matar. Deu um tiro, né, em si mesmo. Se não me engano, foi tiro. Não tenho certeza desse fato, mas eu acho que sim. E aí, de fato, a Alemanha foi totalmente derrotada. Eu cliquei no negócio que não era para clicar, desculpem. E aí a guerra já estava, em grande parte, acabada. Porque o principal país o lado do eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão, claramente a Alemanha era muito maior do que os outros. Então, a Alemanha ter sido derrotada já era praticamente o processo inteiro ali da guerra. Porém, você ainda tinha o fronte do Pacífico, digamos assim, né? O lado ali onde Estados Unidos e Japão estavam se enfrentando diretamente. E os Estados Unidos também estavam ganhando nesse lado, porém o Japão ainda não tinha se rendido. O imperador do Japão, Hirohito, ele era um cara muito rígido e tal, e ele não aceitava, ele preferia morrer, ao que parece, né? Ele preferia morrer combatendo do que se render. E aí tava nessa de se rendem ou não se rendem. Tem gente que acha que eles iam se render, tem uma gente que acha que eles não iam se render. E em vez de continuar ali batendo naquele inimigo que já estava derrotado,
até o ponto que eles se rendessem, ou de prender logo o imperador, atacar logo Tóquio, né? Os Estados Unidos preferiram fazer um outro negócio, que foi usar pela primeira vez, em guerra mesmo, sem ser teste, as bombas atômicas. As bombas atômicas, elas são uma tecnologia terrível, assim, uma das coisas mais horríveis que a humanidade já fez, porque elas são uma arma efetiva demais. Elas explodem um lugar muito grande e elas trabalham com radiação, que é uma coisa química, física, que eu não vou saber explicar para vocês. Vocês podem perguntar para o professor de química ou física, de ciências ou física, né? Porque eu não sei explicar muito bem, mas é uma coisa que fica no ambiente. A radiação, ela é uma parada invisível, tu não vê ela na tua frente, e o lugar que está afetado por ela fica afetado por anos e anos e anos, e o negócio não sai. Os lugares onde você teve algum problema em uma usina nuclear, tipo Chernobyl, ou então esses dois lugares que foram atingidos pelas bombas americanas, naquele caso ali, né? Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades japonesas. Esses lugares, até hoje, você tem criança nascendo com má formação, você tem gente ficando com câncer, numa proporção muito maior do que nos outros lugares, porque a radiação ainda está lá, hoje em dia mais leve, porém ainda existe. Então é uma coisa muito cruel, assim, é uma tecnologia muito cruel. O bom mesmo seria que a humanidade nunca tivesse criado isso, ou pelo menos nunca tivesse usado, e que os países não tivessem mais, porém eles têm. Aliás, eles têm muito mais hoje em dia, mas isso é um papo da Guerra Fria, né, que a gente vai falar lá na frente. Naquele momento, só os Estados Unidos tinham. E ao que parece, ao que tudo indica, esse presidente Truman dos Estados Unidos, ele decidiu usar a bomba não porque aquilo fosse necessário para acabar a guerra com o Japão, mas porque ele queria acabar grande, ele queria acabar de forma épica, digamos assim, né? Ele queria fazer um negócio grandioso para demonstrar que os Estados Unidos tinham a bomba mais poderosa. Por que que ele queria fazer isso? Porque ele já estava pensando na próxima guerra. Pensa comigo. Tinha os países capitalistas democráticos, os países capitalistas autoritários, que eram os fascistas, e os países comunistas, que eram a União Soviética, todos juntos ali, né? A essa altura, acho que já tinha a China também. Se o daqui de baixo, que era o capitalista fascista, foi tirado do rolê, só sobravam outros dois lados. E lembra que esses dois lados poderiam até já ter entrado em guerra antes. Então, os Estados Unidos já estavam pensando nessa guerra. Eles não deixaram nem a paz rolar. Eles já acabaram uma guerra começando a intimidar o outro país da outra guerra. Entende? E fizeram isso na base da crueldade, fazendo um mal tão grande ali para o Japão, que até hoje em dia o Japão se ferra com isso e as pessoas sofrem por conta disso. Então é muito controverso, tem muita gente que critica, e eu sou um desses. Eu acho que não deveriam ter sido lançadas as bombas atômicas. Na verdade, eu acho que elas não deviam nunca ter sido criadas, né? Mas, enfim, a humanidade adora se explodir. E o Brasil? Como é que o Brasil entra nessa história aí? É um papo longo, né? Se a gente for entrar em todos os detalhes, mas a questão é que nós estávamos na Era Vargas, no Estado Novo, que era uma ditadura. Vocês já estudaram, né? Não vou entrar em todos os detalhes. Porém, o Getúlio Vargas, ele era um ditador e ele se inspirava nesses países fascistas. Ele achava que certas coisas ali da ordem, da organização daqueles países, do crescimento econômico que eles tinham, eram boas, e ele tentava imitar esses lados. Ele não imitava os piores lados, graças a Deus, né? Ele não imitava o racismo ali dos alemães, a questão da raça pura, antissemitismo, perseguir negros e deficientes, e pessoas com deficiência, e LGBTs, e ciganos, e todos esses grupos. Não tinha isso no Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas também não era de extrema direita, que nem os países fascistas eram. Ele fazia algumas coisas de esquerda, algumas coisas de direita. Então ele não era igual, ele não era um fascista. Acusar o Vargas de fascista seria errado, assim, mas ele tinha algumas características, como, por exemplo, o mesmo tipo de propaganda ali, focando na figura do Vargas,
um governo autoritário, entendeu? Então tem um flerte ali, tem um desenrolo. Parecia que ele estava navegando ali entre ser um capitalista democrático ou ser um capitalista fascista. Então, no primeiro momento, Vargas não se posicionou. A gente era um aliado comercial grande ali, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha. Então, ele achou que se posicionar nos prejudicaria. A gente perderia alguma coisa ali economicamente, porque quando você está em guerra com o país, você não faz comércio com ele. E aí, quando os Estados Unidos entraram ali na guerra oficialmente, depois de Pearl Harbor, teve uma pressão deles para que todos os países aqui da América que eram aliados dele combatessem. Ainda assim, né, os brasileiros não fizeram. Só que aí teve um momento no qual os navios, alguns navios de comércio mesmo daqui do Brasil, foram afundados por submarinos alemães, porque entraram lá no lugar que os alemães não queriam que eles entrassem. E quando a população daqui do Brasil ficou sabendo, quis que a gente entrasse na guerra. Então fizeram um esforço, começaram a pedir ali para o governo, pô, vamos entrar na guerra, não pode ser, a gente não pode deixar esses caras afundarem nossos navios, isso é um ato de guerra, isso é um absurdo, e começaram a fazer essa pressão ali no governo. Eu não sei para quê, porque eu acho que a guerra é melhor deixar para lá, mas as pessoas estavam fazendo essa pressão, e aí junto da pressão dos Estados Unidos foi suficiente, e o Vargas acabou declarando guerra à Alemanha. A gente mandou um grupo ali de 20 mil soldados, são os chamados pracinhas. Eu não sei se vocês já escutaram falar dos monumentos aos pracinhas. Várias cidades no Brasil têm os monumentos aos pracinhas, que é aquele tipo de coisa que você faz para todos os soldados bravos, guerreiros que lutaram na guerra, pá, não sei o quê. Então tinha essa lógica aí. A nossa participação na guerra não foi tão grande, a gente combateu ali mais próximo da Itália, a gente enfrentou mais o Mussolini, mas tivemos alguma importância estratégica porque a gente ajudou ali a pegar regiões que as tropas dos aliados não conseguiam passar, enfim, porque tinha defesas italianas e defesas alemãs. A nossa batalha principal é a Batalha de Monte Castelo, que ela é muito lembrada até hoje em dia pelos militares. Cliquei de novo onde não devia. Então, em concursos militares, por exemplo, saber o nome dessa batalha pode ajudar vocês. Enfim, a nossa participação na Segunda Guerra foi um pouco melhor do que a da Primeira Guerra, que foi meio ridícula. Porém, a gente não foi central ali na luta, não. O que é mais importante? O mais importante é que o Vargas ele era autoritário, o governo dele era uma ditadura, e se inspirava um pouco nessas ditaduras alemãs e italianas. Quando a gente foi para a guerra justamente combater esses caras, ficou uma situação meio estranha ali, meio incoerente. Pô, vai ficar brigando contra esses caras sendo igual a eles, aí quando derrota eles, oba, acabamos com o autoritarismo ali do mundo. Putz, mas não, o Brasil ainda é autoritário. Então fica uma situação ali meio estranha, né? E a gente acaba tendo sabe, uma pressão ali para o Vargas largar, né, o governo, né? Então o Vargas acaba largando o governo nessa época e acabando com a ditadura dele, né? O movimento aqui no Brasil acabou sendo nesse sentido. Temos que falar, claro, sobre os campos de concentração, porque enquanto toda essa guerra estava rolando, dentro da Alemanha o bagulho ainda estava louco ali. A doutrina alemã do nazismo, ela era muito focada nessa ideia de que a raça deles era superior, de que eles tinham uma vida ali, de que eles deveriam ter uma vida melhor, porque eles eram um povo melhor, que eles eram brancos, e eles não apenas eram brancos como qualquer outro branco, mas eles também tinham uma raça específica ali de branco, que era a melhor de todas, a mais evoluída, a mais forte, mais inteligentes, era o papo ali que eles mandavam. Então eles perseguiam uma galera enorme ali, todo mundo que prejudicasse essa raça. Eles estavam preocupados em fazer essa raça
ganhar o mundo e dominar o mundo e ser os mais poderosos. Então, eles não gostavam que existissem judeus, eles achavam que os judeus se misturavam ali nessa raça ariana e atrapalhavam, os ciganos, os negros, todas essas galeras. E até quando as pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental nasciam, eles achavam que, não, você está prejudicando essa nossa raça, porque, sei lá, são genes ruins ali que vão continuar circulando e a gente vai nascer, vai ter mais crianças assim. Então tinha uma ideia de que se livrar dessas pessoas, de qualquer um desses grupos aí, LGBTs também, esqueci de falar, ia melhorar o país, de que ia fazer o país avançar, de que essas pessoas seriam sacrifícios que você tinha que fazer. Então, um papo mó torto, mó errado, sabe? É muito, muito bizarro. E os campos de concentração eram grandes prisões zonas ali, que eram, não era a prisão como a gente conhece, que é um prédio só, mas era tipo ali um, um lugar, né, cercado por grades, que tem vários prédios ali, e a galera vive nesses lugares como prisioneiros. Tanto esses grupos que eram perseguidos, porque estava se fazendo ali supostamente uma limpeza na etnia daquele povo, né? Era o que o Hitler defendia, mas também qualquer um que fosse contra o governo, galera que fosse de esquerda, os presos políticos, né? Intelectuais que falassem coisas ali contra o governo, alguns prisioneiros de guerra, toda essa galera ia para campos de concentração e lá eles eram maltratadíssimos, assim, demais, assim, é uma das coisas mais absurdas que a humanidade fez também. Então a gente já está vendo como a Segunda Guerra é um período triste, né? A gente tem tortura, violência psicológica, violência sexual, morte, uma disciplina horrível ali de, tipo, até o cabelo deles era raspado, eles só usavam, tipo, a mesma roupa todo dia, faziam trabalhos forçados, eram humilhados de várias e várias formas, todas as pessoas que viviam lá, e muitos eram mortos também, porque lotou o lugar demais e achava que muita gente matava alguns. Coisas nesse nível, sabe? Era um desrespeito total à vida humana. E existe até uns casos de pessoas que eram usadas como cobaias sem quererem, né? Eram obrigadas a ser cobaias de remédios, cobaias de experiências científicas, né? Morriam ou tinham sequelas ou qualquer coisa, sabe? Com base nisso. Tinha até seres humanos que eram usados como matéria-prima. Olha que coisa doida. Não apenas matava as pessoas, mas aí depois que matava, tirava o cabelo para fabricar peruca. Ou tirava, ou usava a gordura do corpo para fazer sabonete. Sabonete que depois outra pessoa dali da Alemanha, que não fosse presa, né, ia comprar no mercado e ia usar. Sabe? Usar um sabonete feito com gordura de um corpo humano. Isso é muito baixo, é muito nojento, é muito absurdo, sabe? Esse tipo de coisa foi feita ali, mas você tinha uma ideologia, sabe? Todo esse racismo levava a esse tipo de coisa, né? Então, é o tipo de parada que a gente quer evitar quando a gente fala para tomar cuidado com racismo, né? Com preconceitos, porque quando as pessoas entram muito nessas coisas, você acaba criando esse tipo de governo que faz esse tipo de vergonhas e coisas horríveis, né? E a maior parte da população nem sabia que isso estava acontecendo, estava lá usando sabonete de gordura humana ou peruca de cabelo de gente morta, né? Porque nada disso era avisado para a população, né? A propaganda dizia que aquele governo era ótimo, que aquele governo não tinha corrupção, nem tinha perseguição a ninguém, que eles estavam construindo uma Alemanha melhor e tudo isso, né? E aí se fala muito no Holocausto, que é principalmente a perseguição aos judeus. Porque, assim, os grupos, a gente não pode esquecer que tem vários outros grupos, como já falamos, que eram perseguidos. Porém, os judeus, eles foram especificamente perseguidos, porque criou-se essa ideia
mentirosa de que os judeus eram super poderosos. Os judeus, como a gente viu ali na matéria da Palestina, eles estavam espalhados pelo mundo já há anos, né? Ao longo de toda a história, desde a antiguidade, os judeus foram se separando por vários lugares do mundo porque eles não conseguiam uma terra própria, então eles já foram escravos em certos lugares, eles já foram obrigados a se converter em outros lugares, e coisas assim, porém a raça deles continuou, raça, né, a etnia, continuou sendo viva, continuou se mantendo, a cultura continuou se mantendo, só que espalhada pelo mundo. Então você tinha judeu na Alemanha, você tinha judeu no Brasil, você tinha judeu nos Estados Unidos, você tinha judeu na Inglaterra, você tinha judeu em vários lugares. E você tinha em todos esses lugares judeus que eram mais ricos, judeus que eram mais pobres, etc. Mas na Alemanha, que também tinha judeus de todos os níveis econômicos, né? Criou-se essa ideia de que o judeu era o terrível. De que não, tem muito judeu rico, os judeus querem mandar na sociedade, os judeus são muito poderosos. E criava-se essa ideia de que nos países inimigos da Alemanha, os judeus mandavam, de que os Estados Unidos era dominado por judeus, os ingleses eram dominados por judeus, os franceses eram dominados por judeus, e por aí vai. Então, era uma desculpa, né, do governo para criar um inimigo que não existia, porque quando você acredita num inimigo terrível que manda no mundo, você fica desesperado e as pessoas desesperadas aceitam qualquer tipo de coisa, né? Então, como era um governo absurdo, que fazia coisas absurdas, que a própria população ali estava ficando pobre, recebendo pouco, morrendo na guerra, morrendo em grandes níveis em campos de concentração, usando sabonete de carne humana, e etc, etc. Então, não era uma vida legal e as pessoas tinham tudo para se rebelar ali contra o governo. Quando o governo é ruim, ele sempre cria alguma mentira, ele sempre cria algum inimigo que não existe para que as atenções das pessoas se desviem para aquele inimigo, né? E não para o governo. E aí, nessa brincadeira, os judeus foram extremamente punidos ali nos campos de concentração, ou então em guetos nas cidades, né? Dos países conquistados. Enfim, até hoje tem muitos memoriais e o povo judeu do mundo inteiro gosta de homenagear essas pessoas que foram mortas, né? Lembrar delas para que esse tipo de coisa não se repita. A próxima página tem uma questão aqui sobre a criação da ONU, mas eu vou deixar para a gente fazer uma atividade especial nas próximas aulas, né? Então a gente não vai falar disso agora. Vocês podem ir para o exercício de vocês aí, que é na página 338, 339, 340 e 341, ok? Então, pausou, 3, 2, 1 e foi. E voltou, 1, 2, 3. Um texto aqui, né, sobre o Japão e a bomba atômica e o lance de que os Estados Unidos estavam mirando ali já em intimidar a União Soviética, o que levou os Estados Unidos a realizarem um ataque atômico, afirmar a demonstração de poder para os soviéticos, como justificam que o Japão estava debilitado e que ele não ia conseguir guerrear de qualquer forma, né? Então a bomba atômica foi totalmente desnecessária, desproporcional. Qual é a sua opinião em relação ao ponto de vista? É uma resposta pessoal, né? Porém, assim, cá entre nós, é muito aceito, assim, os historiadores todos concordam com o cara que escreveu esse texto, né? A ideia é só que vocês chegassem nessa conclusão também. Mas também não é prova, nada está acontecendo aqui, se vocês não concordam, tudo bem. 2, observe a fotografia e realize as atividades. Qual é a função do local retratado, né? Era um campo de concentração para aprisionar inimigos do regime, galera que pensasse diferente do governo e todas aquelas minorias ali que eles estavam tentando apagar. Como a maioria da população alemã se posicionava em relações políticas nazistas, eles não conheciam todos esses absurdos que estavam acontecendo, né? Muitos gostavam muitos gostavam do governo porque a propaganda fazia parecer que estava tudo indo bem e etc, né? E porque as pessoas têm racismos e vontade de culpar os outros e
desejo de guerrear e tudo isso que o governo estava fazendo, né? Então, às vezes ela só concordava mesmo com o que o governo estava fazendo, mas também tinha muita gente que discordava e que estava meio que um prisioneiro dentro da própria vida, sabe? Mesmo sem ser prisioneiro no sentido de ir preso, de ir para um campo de concentração ou para uma prisão, mas de não gostar mais do que aquele país estava fazendo e de como a vida tinha se tornado. Porém, o governo era autoritário, sabe? Quando o governo é autoritário, você não tem muito o que fazer. É só se for lutar diretamente mesmo, sabe? Agora, observe a tirinha que é sobre os direitos humanos, então, assim, não precisava fazer, né? Porque a gente ainda não viu essa parte dos direitos humanos. Essa entrevista, na verdade, eu mandei vocês fazerem, mas não precisava. Espero que vocês não tenham feito. E essa parte de retomar, né? O Holocausto é o termo para o extermínio dos judeus. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções. A doutrina do espaço vital alemão tinha a ver com essa ideia de que eles tinham que ampliar o território, né? O nazismo foi a ideologia desenvolvida na Alemanha, com todas essas ideias totalitárias, antissemitas, racistas, nacionalistas, expansionistas. E o fascismo foi a versão italiana, que é a versão original, na verdade, né? Nacionalismo, militarização, expansionismo, totalitarismo. Gente, essas características aqui do nazismo e do fascismo são super importantes, foquem nelas. E o totalitarismo é o sistema político, qualquer um que seja, né, no qual o governo é autoritário, intervém em todos os âmbitos da sociedade, cultura, arte, entretenimento, esporte, etc. Tudo o governo tem que meter o bedelho ali, né? E era o caso do governo nazista, do governo fascista, eles eram super totalitários. Fechamos com o livro, agora vocês vão fazer, se ainda não fizeram, né, a folhinha de vocês, e a gente vai corrigir, ok? Pausou. E despausou. Ordene os seguintes acontecimentos relacionados à Segunda Guerra, essa é bem interessante, né, porque tem vários e vários acontecimentos, para colocar na ordem. Então, final da Primeira Guerra é o início, né? A partir daquilo ali, teve uma crise social na Itália e na Alemanha, causou ressentimento e tal, e fez essa... cadê o 3? Fez com que essas pessoas nazistas, fascistas se criassem, né? Então, Benito Mussolini subiu ao poder, depois o Hitler subiu ao poder. Aí eles fizeram, né, junto ali do Hirohito, imperador do Japão, esse pacto anticomunista, essa ideia de que tinha que enfrentar o comunismo, né? Invadiu ali, os alemães invadiram a Áustria, depois eles invadiram, cadê? A Tchecoslováquia, 7. Depois, nossa, é tanta coisa que tá difícil de achar. Depois eles invadiram a Polônia. E enquanto eles invadiam 3 coisas diferentes, né? O resto dos países ali capitalistas democráticos que poderiam impedir não estava se movendo, mas com a invasão alemã da Polônia foi demais para eles, né? E nós tivemos aí a Inglaterra e a França finalmente declarando a guerra, a Segunda Guerra Mundial começou. Logo de cara, a Alemanha atacou, contornou a linha Maginot e ocupou a França. Tivemos o ataque japonês a Pearl Harbor, que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra e o grupo dos aliados se formasse de vez. Depois, os navios brasileiros foram atacados por alemães e, junto à pressão que os americanos fizeram, né, isso fez com que o Brasil entrasse na guerra. E aí começa a virada, né, conforme a Batalha de Stalingrado é vencida pelos soviéticos. Depois teve o dia D, que foram os aliados ali, Estados Unidos, França e Inglaterra, retomando Paris. Depois os soviéticos cercaram Berlim e o Hitler se suicidou. Com isso, a guerra estava terminada na Europa. Porém, você ainda tinha Japão e Estados Unidos se batendo. E os Estados Unidos fizeram essa doideira que foi tacar a bomba atômica, né, para dar um sinal ali para o mundo. E aí, no fim das contas, a gente tem a criação da ONU, que acontece ali no final, justamente para tentar impedir que guerras desse tipo acontecessem.
Porque o uso das bombas atômicas foi controverso, porque era uma arma forte demais, né? Segundo que o Japão já estava praticamente rendido, não precisava disso. A arma não tinha sido testada, e além disso, teve claramente um objetivo político, sabe? Não era necessário, mas o cara quis mostrar que ele mandava. Perdão. 3. Explica que eram os campos de concentração, eram lugares ali, depósitos de gente indesejável, que era todo mundo que discordasse do governo, todo mundo que fosse inimigo político, pensasse diferente, né? Não quisesse ditadura, ou então fosse de esquerda, enfim, lutasse pelo povo de alguma forma. E mais a galera toda que era, por alguma questão do seu jeito de ser mesmo, ela era considerada inferior àquela raça ariana suposta ali, de gente perfeita que o Hitler achava que eles tinham. Então a sociedade era muito preconceituosa no geral, perseguia essa galera. E aquele pessoal era obrigado a trabalhos forçados, rígida disciplina militarizada, abusos psicológicos, físicos e sexuais, tortura, todo tipo de humilhação. Em alguns casos, até foram vítimas de experiências científicas, usados como cobaias, e seus corpos tratados como matéria-primas para produtos destinados ao resto da população. Um bagulho muito insano, né? Que bom que tudo isso acabou. E agora a gente fecha aqui também a nossa aula. Posso parar a apresentação. Muito obrigado por estarem até aqui. Foi longo, né? Mais uma aula longa, mas é que esse contexto de Segunda Guerra é muito grande, rende até mais de um capítulo de livro, né? Mas foi marcado como um só. E aí é o grande conteúdo da nossa prova, né? A gente tem mais uma questãozinha ou outra ali do que sobrou do outro capítulo anterior, né? Da Palestina, ali dos Estados Unidos, Fordismo, crise de 29, mas é só isso, 3 páginas de livro e a Segunda Guerra. A Segunda Guerra já é um assunto que rendia uma prova toda, né? Mas a gente tem que encaixar os conteúdos. Então não deixem de estudar, ok? A prova está uma gracinha, vocês vão ter um prazer ali de fazer, com certeza. E vão muito bem, que eu tenho certeza também, né? Então, boa prova para vocês, um abraço e semana que vem a gente se vê.